Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Então hoje nós vamos iniciar o nosso estudo da física, tá bom? Como eu havia falado aqui, esse canal é um canal onde eu falo sobre conteúdo de matemática, de física, de engenharia e mais pra frente sobre computação também, tá bom? Então vamos lá. Então é o seguinte, a física, pessoal, em tese, né, assim, fazendo um resumão de tudo, na física nós estudamos os movimentos, tá bom? Seja movimentos de líquidos, de partículas, de astros do universo. Então, se você for perceber, na verdade, a física é o estudo dos movimentos, tá bom? E aí, a primeira parte da física que nós estudamos aqui é a cinemática, tá legal? A cinemática, ela é uma parte da física que ela se preocupa em estudar o movimento em si, tá bom? Ela não vai se preocupar ainda com o que causa esse movimento, né? Com as energias envolvidas e com as forças envolvidas e tudo mais, mas ela apenas se preocupa com o movimento em si. E o que acontece? O movimento, é, o movimento em si, nós temos três conceitos importantes. Então vamos ver aqui, ó. Então, a cinemática descreve os movimentos procurando determinar a posição, a velocidade e a aceleração, que são aí os nossos primeiros conceitos iniciais que nós vamos ver, que são importantíssimos, tá bom? Posição, velocidade e aceleração, que nós vamos ver aí mais pra frente, o que são cada uma dessas coisas aí, tá bom? Mas, como você deve saber, são conceitos que nós vemos no nosso dia a dia, então a simulação deles vai ser bem mais fácil, tá bom? E aí, para o nosso estudo da cinemática, nós vamos considerar o seguinte, que o corpo em questão, nós vamos desprezar suas dimensões, tá? Então, quando nós temos um objeto em que nós desprezamos as suas dimensões, nós chamamos esse corpo de ponto material, né? Que são quando o objeto é chamado de ponto material, é porque nós não vamos considerar as suas dimensões para o cálculo do cálculo que nós vamos fazer. Quando esse corpo, né, a gente considera as dimensões dele, é chamado de corpo extenso, tá bom? Ponto material e corpo extenso. Acho que eu falei corpo material. Ponto material e corpo extenso aqui. Tá legal? Então, nosso primeiro conceito que nós vamos ver aqui, então, é de trajetória. Então, trajetória, né, ela pode ser definida como um conjunto de posições sucessivas desse nosso corpo. Então, imaginei o seguinte, né, eu tracei essa linha, que é o nosso espaço, tá? E aí, os pontos P1, P2 e P3 são as posições em que estavam o nosso corpo. Então, esse P1, P2 e P3 é a nossa trajetória, tá bom? Se eu tivesse aí uma elongação desse espaço e tivesse mais pontos, então esses pontos a mais seriam também a nossa trajetória, tudo bem? E aí dentro desse conceito de trajetória temos um conceito também de marco zero. O que viria a ser o conceito de marco zero? Então imagina o seguinte, né? Vamos lá puxar do nosso plano cartesiano, para quem já estudou matemática. Então, se você está nessa aula, então provavelmente você já estudou matemática, já estudou plano cartesiano. Então, no plano cartesiano nós temos dois eixos orientados, o eixo x e o eixo y, onde o eixo x é na horizontal e o eixo y é na vertical. E a interseção entre esses dois pontos é o ponto zero, é a origem, né? E aí, a gente adota aqui para a direita de x, são os valores positivos. Para a esquerda de x, são os valores negativos de x. Da origem para cima, no eixo y, são os valores positivos de y. Da origem para baixo, são os valores negativos de y. Então, isso aí é uma convenção, né? A gente adotou que para a direita é positivo e para a esquerda é negativo, tá bom? E aí, nesse ponto, nós temos o marco zero, o ponto zero, ou origem, né? Falando aí do eixo cartesiano. E aí vai ser o mesmo raciocínio, então, para o marco zero. O marco zero é no espaço, aquele ponto onde eu considero a origem dos espaços, né? Então, se um ponto estiver aqui e ele se deslocar para a direita, e eu convencionei aqui para a direita, são valores positivos, né? São os valores crescentes da minha trajetória, tá? Se eu ando daqui 10 km para a direita, chego no ponto B, então eu
andei mais 10 quilômetros ou andei 10 quilômetros por sentido positivo. Se eu estou no marco zero e eu venho para a esquerda, quando eu considerar que para a direita é o sentido positivo da minha trajetória, então eu andei menos 10 quilômetros, tá bom? Então o conceito aí bem simples, é só a gente lembrar do plano cartesiano, tá legal? Olha só, convencionei aqui que para a direita é o sentido positivo e para a esquerda é o sentido negativo. E aí é muito importante, quando nós formos fazer os cálculos, nós colocarmos esses valores algébricos dessa forma. Menos 10, né? E mais 10, tá bom? Dependendo de onde, para onde o nosso objeto ele foi, tá legal? Outro conceito muito interessante é o de sistema referencial. O que deveria ser o nosso sistema referencial? Então, é em relação àquilo que se estuda. Então, eu tenho um objeto em movimento, mas ele está em movimento em relação a quê? Né? Por exemplo, se eu tenho um trem, né? Imagina que isso aqui seja um vagão de trem. Um trem está andando aí, sei lá, 300 km por hora. Dentro desse trem existe uma pessoa. Se eu for considerar a velocidade do trem em relação à pessoa, né, e a pessoa estiver parada, então o trem está parado. Se eu considerar a, a, o trem em relação à pessoa. Então, em relação à pessoa, o trem está parado ou a pessoa está parada, tá? É a mesma coisa. Mas se eu tiver um observador de fora, o trem está em movimento. Se eu considerar em relação à pessoa de fora, o trem está em movimento. Tá legal? A gente tem que ter esse sistema de referencial aí. Então, quando eu tenho duas pessoas andando, por exemplo, uma do lado da outra, uma em relação à outra está parada, mas as duas em relação ao observador de fora, as duas estão em movimento. E é a mesma coisa aqui, né? Isso aqui seria uma lâmpada. Então, a pessoa em relação à lâmpada também, ela está parada porque a velocidade é a mesma. E o que acontece? A nossa trajetória também, o formato da nossa trajetória, ela depende muito também do nossa referência. Então, voltando aí, por exemplo, do vagão do trem, né? Imagina que aqui tem a pessoa. E aí, a minha lâmpada, ela cai, né? Ela cai daqui do meu vagão de trem. E em relação a essa pessoa aqui, essa lâmpada vai descrever uma trajetória retilínea. Ela vai descrever essa trajetória retilínea até o chão. Mas em relação ao observador de fora, a cada ponto, perceba que a trajetória da lâmpada caindo, ela vai ser igual a uma hipérbole aqui, certo? Muito bem. Então, a nossa trajetória do nosso objeto em questão também depende do nosso sistema referencial, tudo bem? Muito bem. E aí nós vamos entrar então no conceito que eu falei lá atrás, que é o conceito de velocidade, tá bom? Então, o que acontece? Imagina o seguinte, imagina um carro indo por uma rua. Então imagina um carro indo numa rodovia. E aí esse carro do ponto A até o ponto B, ele desenvolve uma certa velocidade. Depois do ponto B até o ponto C, ele já vai com velocidade menor, tá bom? E aí o que acontece? O que acontece? Se eu, esse carro está indo para uma outra estado, uma outra cidade, né? Só que ao longo do percurso ele vai aumentando e diminuindo de velocidade, tá bom? Então, para o nosso cálculo, a gente considera que é uma velocidade média entre a primeira cidade e a segunda cidade, tá legal? Então é isso aí. Então é isso que acontece, olha só. Então eu tenho aqui, ó. Imagina que aqui seja uma cidade, tá bom? Que eu vou chamar de cidade 1. E aqui eu vou chamar de cidade 2. E aí ele vai por essa rodovia aqui, por essa estrada. Então, essa distância 1 aqui, que é desse ponto até esse ponto, eu chamei de distância 1, tá bom? Ele percorre essa distância 1 num tempo 1, num tempo que eu chamei de 1. Pode ser um tempo grande, um tempo pequeno, enfim. Um tempo genérico que eu chamei de tempo 1. E aí,
desse ponto até esse ponto, uma distância 2 que percorreu num tempo 2. Perceba que aqui, se eu chamo de tempo 2, significa que esse tempo é diferente. E aí, desse ponto até esse, ele percorreu essa distância que eu chamei de distância 3 num outro tempo 3, tá legal? Então, para eu calcular a velocidade média entre essas duas cidades, eu vou fazer o seguinte. Eu vou considerar a distância final que ele percorreu, que é a distância final, né? Então, imagina que, por exemplo, aqui seja a origem, né? Seja aqui o marco zero, bem aqui. E aí chega aqui no marco zero, ele percorreu toda essa distância aqui, né? Lembrando que a distância total, na verdade, eu dividi em 3, mas aí eu vou considerar apenas a distância final, não essas distâncias sucessivas. Então, vou pegar a distância final, vou diminuir da minha distância inicial e vou dividir pelo tempo final menos o tempo inicial. Então, isso aqui é a minha velocidade média. Então, a velocidade média é a divisão entre a variação do espaço. Engasguei aqui. A variação do espaço dividido pela variação do tempo. Então, variação a gente considera como sendo. A gente tem uma forma de notar que é o delta. Então, delta D, T de distância, dividido pelo delta T. Tá bom? Alguns livros chamam esse D de S, de X, mas o que importa é a gente entender que o numerador ele é a variação de distância, tá legal? E embaixo é a minha variação de tempo. Então, esse camarada de cima, ele é distância, são unidades de medidas que tenham a ver com distância, e esse de baixo é a variação de tempo, unidades de medida que tenham a ver com tempo, tá legal? Então, velocidade média, variação da distância dividido pela variação do tempo, tá legal? E aí, qual que seria a unidade da nossa velocidade média? Então, a gente tem aí metros por segundo, quilômetros por hora, mas de maneira genérica eu gosto de dizer que a unidade da velocidade média é sempre uma unidade de medida linear dividido por uma unidade de tempo, tá bom? Muito bem. E existe uma relação entre o quilômetro por hora e o metro por segundo, por exemplo. Se a questão te der uma velocidade em quilômetros por hora, mas aí você tem que calcular ela em metros por segundo. Então, para você transformar aquela unidade em quilômetros por hora para metro por segundo, basta você dividir aquele número por 3,6, tá? E o contrário é você multiplicar. Se a questão te dá uma velocidade em metros por segundo, mas você quer saber aquela velocidade em quilômetros por hora, basta multiplicar por 3,6 que você acha o valor, tá legal? Muito bem, então para terminar aqui vamos resolver alguns exemplos bem simples, tá? Então o primeiro exemplo é esse aqui, ó. Um carro percorre 200 km em 4 horas, né? Então ele quer saber então qual que é a velocidade desse carro. Então vamos lá, olha só. O que seria isso aqui? Então a distância total que esse carro percorre é de 200 km, tá legal? 200 km. E aí ele vai fazer essa distância, vai percorrer essa distância no intervalo de tempo de 4 horas. E aí ele quer saber então qual que é a velocidade média. Então a velocidade média, como nós vimos, é a variação do espaço ou a distância, né, dividida pela variação do tempo, tá legal? Então, a variação do tempo é 200 quilômetros e a variação do espaço é 200 e a variação do tempo é 4 horas. Então, se eu dividir um pelo outro, isso aqui vai ser igual a 50. Só que como aqui a unidade é quilômetros e aqui a unidade é horas, então vai ser 50 quilômetros por hora. Tá legal? Bem facinho aí, né? Vamos aqui para esse nosso segundo exemplo. Então, no segundo exemplo, eu tenho o seguinte. Um ônibus, ele passa pelo quilômetro 30 às 6 horas. E às 9 horas e 30 minutos ele passa pelo quilômetro 240. Falta um quilômetro aqui. Aí ele quer saber qual que é a velocidade desse meu ônibus. Então, vamos lá fazer um desenho aqui. Então, imagina o seguinte, tá?
Veja aqui que eu tenho aqui a minha estrada, tá totalmente fora de escala. E bem aqui eu tenho o quilômetro 30. Então eu tenho aqui uma plaquinha, quilômetro 30. E aí aqui eu tenho o meu ônibus, né? Meu ônibus aqui. E aí, no relógio do motorista, são 6 horas, certo? E aí vai passar um tempo e tudo mais. E aí o camarada vai chegar aqui no quilômetro 240. Tá bom? Vai chegar aqui no quilômetro 240. E aí, bem aqui, ó. O relógio desse cidadão já está marcando 9 horas e 30 minutos. Então vamos lá. Ele veio do quilômetro 30 até o quilômetro 240, tá? Significa que ele andou 240 quilômetros? Não, não significa isso, tá? Significa que ele foi do ponto 30 até o ponto 240. Então, como que eu vou calcular a minha variação de distância aqui? Então, como nós vimos, é a distância final menos a distância inicial, né? Distância final menos a distância inicial. Quem é a distância final? 240. Quem é a minha distância inicial? 30 quilômetros. Então, se eu dividir um pelo outro, isso aqui vai dar 210 quilômetros, certo? 210 quilômetros. A distância final, 240, a distância inicial, 30. E, para calcular a minha variação de tempo, o tempo final é 9 horas e 30 minutos e o tempo inicial é 6 horas. Então, se eu fizer esse cálculo aqui, 9 horas e 30 minutos é a mesma coisa que 9,5, né? Menos 6, que vai dar então 3,5 horas, tá bom? Então, a gente tem aqui então a variação de espaço e a variação de tempo. Então, para calcular a velocidade média desse camarada, 210 dividido por 3,5. Que isso aqui vai dar 60. Como aqui é quilômetros e aqui é horas, então 60 quilômetros por hora. Então essa é a velocidade velocidade média, né, do meu ônibus aí, tá? Só lembrando, o que quero dizer com velocidade média? Durante esse percurso, ele pode ter vindo, por exemplo, desse ponto até esse ponto, ele pode não ter andado por 60 km por hora, ele pode ter andado, por exemplo, a 80 km por hora, né? Pode ter ido mais rápido aqui, depois ter ido mais lento aqui, tudo mais. Mas a velocidade média, né, durante esse percurso foi 60 km por hora. Tá legal, pessoal? Então, uma aula um pouquinho extensa, mas eu espero que vocês tenham compreendido bem esses conceitos. Um grande abraço e até a próxima. Valeu!